Nesse dia, eu quero trazer uma palavra para vocês que está lá em Filipenses capítulo 1. Na verdade, nós vamos explorar um pouco aqui hoje o livro de Filipenses. Eu vou tentar ser pontual, para não ser muito extenso, mas eu quero falar um pouco sobre Paulo, especificamente sobre os desejos de Paulo. Mas antes, deixa eu só explicar um pouco aqui o pano de fundo sobre essa carta aqui aos Filipenses. Quem escreveu essa carta aos Filipenses foi exatamente Paulo. Paulo era um presidiário em Roma, era um presídio domiciliar, na verdade, ou seja, ele ainda estava preso, mas como se fosse uma prisão em casa mesmo, rodeado, tinha guardas diurno e noturno que o vigiavam. Só que nessa prisão ele escreveu algumas cartas, e uma das cartas que ele escreveu lá em Roma, já um pouco mais de idade, foi exatamente essa carta aos Filipenses. E nessa carta aos Filipenses, especificamente, a gente consegue ver várias riquezas na carta, mas você vê que Filipenses, os Filipos, na verdade, ela era uma igreja muito querida de Paulo. Paulo, ele tinha um carinho muito grande por essa igreja, porque além dele ter sido fundador dessa igreja, você percebe que é uma carta que ele confidencia várias coisas dele, assim, pessoais, que você não vê em outras cartas. Essa carta específica, esses 4 capítulos do livro de Filipenses, você encontra coisas aqui que Paulo escreve especificamente para Filipenses, mas não escreve em outras cartas. Então você vê um carinho muito grande de Paulo pelos irmãos de Filipos. Então ele era uma igreja confidente, era uma igreja assim que ele amava muito, tinha um carinho muito especial. E uma das que eu quero compartilhar aqui hoje é exatamente os desejos de Paulo. Nós encontramos vários desejos de Paulo, os desejos pessoais de Paulo, que ele tinha pessoal dele, mas que ele também compartilhava com a igreja de Filipos. Então, nesse dia, especificamente, eu quero compartilhar aqui 4 desejos de Paulo. Mas antes de começar aqui falando sobre os desejos de Paulo, eu gostaria só de pontuar aqui sobre o tema central dessa carta também. A palavra-chave dessa carta é alegria. Você encontra aqui 19 vezes a palavra alegria e seus sinônimos. Essa palavra alegria, exultação, alegria e seus sinônimos por 19 vezes, ou seja, um homem encarcerado escreve uma carta a uma igreja querida, que era a igreja de Filipos, e por 19 vezes você encontra essa palavra alegria. E ele fala sobre alegria na aflição, alegria no ministério, alegria em Cristo, alegria nas bênçãos. Ou seja, Paulo fala muito sobre alegria nessa carta. Então eu quero mostrar aqui para vocês 4 desejos de Paulo exatamente no livro de Filipenses. Então vai comigo aí no livro de Filipenses, capítulo 1. Eu vou tentar ser pontual, ok? Não vai dar para a gente explorar todo o livro, mas vou tentar ir nos versículos pontuais. O primeiro versículo é o versículo 20 do capítulo 1. Então Filipenses capítulo 1, versículo 20. Acompanha comigo aí. Diz assim. Vou ler o 19. Fala assim o 19, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Agora o versículo 20. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu vou ler de novo o versículo 20 especificamente. Minha ardente expectativa e esperança é que nada serei envergonhado, mas que, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O primeiro desejo de Paulo aqui que nós podemos encontrar, lembrando que eu quero só pontuar 4 dos vários, mas o primeiro desejo de Paulo aqui, Cristo ser engrandecido em sua vida. Ou seja, um desejo muito grande de Paulo era que Cristo Jesus maravilhoso, pudesse ser engrandecido na vida dele. Ele fala que Cristo possa ser engrandecido na minha vida. E é interessante que ele usa, no início do versículo, ele usa essas palavras aqui, ó.
aqui ó, versículo 20, minha ardente expectativa. Na versão revista e corrigida vai falar assim, ó, intensa expectação, ou seja, algo que arde, algo que queima de desejo. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está dizendo o seguinte, que dentro dele, ele esperava, ele tinha uma imensa chama que queimava. Por quê? Queimava para que Deus, o próprio Cristo, se manifestasse por meio dele. Tudo que ele queria é que as pessoas vissem Cristo por meio dele. A minha expectativa é que Cristo seja engrandecido por meio da minha vida. Essas palavras de Paulo, elas não são novidades comparado ao que João Batista falou. Por exemplo, quando você pega o livro de João, capítulo 3, versículo 30, fala assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. O contexto é que, quando João Batista ele é confrontado a respeito de Jesus, ele fala assim, ele fala assim, ó, João Batista, que Jesus cresça e que eu diminua. Isso é que importa. O próprio João Batista diz isso, que Cristo cresça, que Jesus venha a crescer e que eu venha ser diminuído, ou seja, que Cristo venha a ser elevado, que Cristo venha a ser aumentado, que Cristo venha a ser exaltado e que eu venha diminuir. Ou seja, o próprio Paulo tinha um sentimento recíproco, tinha um sentimento parecido, um sentimento muito igualitário ao de João Batista. O quê? Que Cristo poderia ser engrandecido por meio dele. A pergunta para você nesse dia específico é: qual o sentimento que você tem a respeito disso? Que vem na sua mente quando eu falo que Cristo seja engrandecido através da sua vida? Cristo está sendo engrandecido por meio da minha vida, por meio da sua vida? Como que Cristo é engrandecido por meio da sua vida? Uma das formas que Cristo é engrandecido por meio da nossa vida é óbvio, é por meio dos nossos comportamentos, por meio das nossas atitudes, né? Uma das coisas que envergonha o Evangelho são as nossas atitudes. Tem uma passagem de Isaías, que eu acho curioso, na verdade, é Isaías capítulo 6, que havia um rei chamado Uzias. Era um rei muito orgulhoso, prepotente, arrogante, soberbo. Uzias, ele trouxe muita coisa mal para o povo de Israel. E Isaías 6:1 fala assim que no ano da morte do rei Uzias, Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Quando você lê assim batido, como muitas vezes eu li, às vezes a gente não presta atenção no que a Bíblia está querendo dizer. Quando o rei Uzias, o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, o prepotente, morreu, nasceu o profeta Isaías. Ou seja, Isaías só aparece depois que o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, o soberbo morre. E quando a gente vê esse texto, é bem isso que acontece na nossa vida. Para que o profeta possa nascer, o orgulhoso tem que morrer. Para que realmente algumas coisas surjam na nossa vida, algumas coisas precisam morrer. E uma delas é o orgulho. O orgulho mata a vida de uma pessoa. No mundo, o orgulho é uma virtude, na verdade. No mundo, ser uma pessoa prepotente, arrogante, é um motivo é uma qualificação. Na verdade, a Bíblia fala totalmente o contrário. Para que, de fato, algumas coisas aconteçam na nossa vida, a soberba, a arrogância, o orgulho precisa morrer. Tem dons que não se manifestam na nossa vida exatamente porque a soberba prevalece sobre nós. Então tem coisas que Deus não pode derramar sobre nós, porque o nosso orgulho está prevalecendo. Como que Cristo vai ser engrandecido se a nossa arrogância não coloca Cristo no seu devido lugar? Então não existe, no nosso coração não pode existir dois tronos, só existe um trono. Quem se assenta nele? Exatamente quem nós coroamos. Ou é nós, a soberba faz isso, coroa nós, ou nós coroamos aquele que deve ser engrandecido, que é Cristo Jesus. Esse é o primeiro desejo de Paulo, que Cristo seja engrandecido em sua vida, na vida dele. As pessoas, elas viam Jesus na vida de Paulo, por meio de suas atitudes, por meio de seus comportamentos.
Esse é o primeiro desejo de Paulo, que Cristo seja engrandecido na sua vida. O segundo desejo de Paulo é um desejo assim, perturbador, na verdade. Está escrito lá em está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 21, na continuidade aí, versículo 21 a 24. Fala assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Quando nós lemos a Bíblia de forma romântica, a gente não percebe, na verdade, o que Paulo está querendo dizer. Nós lemos assim, Paulo falando, olha, é muito melhor morrer e estar com Cristo do que viver, mas por causa de vocês eu continuo nessa terra, para que eu continue sendo frutífero. Quando nós lemos de uma forma mais romantizada, nós lemos assim, mas na verdade Paulo está manifestando um desejo aqui. Qual que era o desejo de Paulo, que é o segundo que eu gostaria de pontuar aqui neste dia? Um desejo de morrer. Paulo, aqui olha, no meio do versículo 23, ele fala assim, tendo o desejo de partir. Paulo tinha um desejo de partir, porque era melhor estar com Cristo do que viver nessa terra. Paulo manifesta aqui um desejo imenso do quê? De simplesmente morrer. Era isso que Paulo está querendo dizer, eu quero morrer, queria morrer. Vamos só lembrar, quem estava escrevendo essa carta? Era um senhor já de idade, que tinha sofrido terrivelmente, e estava preso em Roma. Inclusive, o tema da sua carta, central da sua carta aqui, é sobre alegria. Então vamos entender aqui sobre esse desejo de Paulo. Eu gostaria de gastar um tempo aqui sobre esse desejo de Paulo, senão tem pessoas que podem entender essa parte aqui, que eu vou explicar de forma errada. Por mais que Paulo tinha um desejo muito grande de morrer, Paulo ele manifesta aqui um desejo autêntico. Qual que é o desejo autêntico? De partir, estar com Cristo. Para Paulo, é como se diz algumas modas por aqui, tá fazendo hora extra já, para ele, Meu desejo era estar com Cristo, seria muito melhor, mas por causa de vocês eu estou aqui preso, nesse corpo aqui ainda, porque eu posso ser frutífero ainda nessa terra. Mas o meu desejo, na verdade, era morrer. Hoje, eu trabalho ainda com adolescentes e jovens, já tem um tempo, na verdade, mas eu nunca vi uma geração tão inclinada à morte como essa geração. É uma geração que flerta constantemente com o suicídio. É uma geração que flerta constantemente com a morte. A geração que tem um desejo pela morte. E nesses anos todos eu tenho descoberto uma coisa, trabalhando assim, mais bem de pertinho com eles assim. É uma geração que tem vivido sem propósito algum. Uma geração que você vai conversar com eles assim, me diz que é natural que um adolescente, ele não tenha ainda uma perspectiva muito clara de futuro. É natural, pela idade dele. É natural que um adolescente, na medida que você vai conversando com ele, até mesmo um jovem, no seu início da juventude ali, seus 19 até os seus 21 anos, ele ainda está assim, se norteando ainda algumas coisas, não está claro algumas coisas para ele ainda. Mas essa geração de hoje é uma geração que ela tem lidado muito com isso. Não tem propósito algum. Tem vivido uma vida totalmente sem propósito. É literalmente um dia após o outro. Então, eles flertam muito com a morte hoje em dia. Então, ao nível, a quantidade, o índice de suicídio nessa geração é muito alto. E o flerte com a morte começa de várias maneiras, Automutilação, começa por uma atração por aquilo que é obscuro, por aquilo que é sombrio, por aquilo que é down, por aquilo que é muito fechado. Começa com pesquisas na internet a respeito de uma morte suave, uma morte sem tanta dor. A maioria deles começa a fazer assim, é um flerte com a morte constante.
Então começa, de repente, uma automutilação, de repente uma espécie ali de sofrimento já. Por quê? Porque começa a ter uma dor interna, eles querem de alguma forma externar aquilo, porque estão sofrendo intensamente com aquilo e começam a manifestar aquele desejo pela morte constantemente. E hoje você começa a ver assim uma geração mais corajosa para fazer algumas coisas, né? Então você vê que é uma geração mais destemida para com os perigos da vida. Então eles não têm mais medo de algumas coisas que antes você talvez tinha, os seus pais talvez tinham, a coisas que você fala assim, não, eu jamais subiria em tal lugar, eu jamais faria em tal coisa, eu jamais saltaria de tal lugar, num brinquedo, numa aventura X, ou hoje já não, hoje eles são muito destemidos. Por exemplo, os esportes radicais, eles tomaram hoje em dia outro nível de esportes radicais, não sei se você sabe. Mas, por exemplo, hoje os esportes radicais, eles já saíram do nível do que era radical antigamente. Antigamente, um biker, por exemplo, quando ele pegava uma bicicleta e dava um Superman na bike, uau, que esporte radical, porque o cara tirou a bike do corpo e segurou lá na frente e voltou e sentado na bike. Hoje em dia, isso não é mais considerado esporte radical. Esporte radical hoje são considerados para nós mais antigos, né, para a geração de 30 para cima, como loucuras. Esses caras são loucos, a gente costuma dizer que são aqueles que não tem mãe, né? Não tem mãe esse menino, a mãe dele não sabe o que está fazendo. Por quê? Porque hoje o esporte radical tomou outra proporção. Por que isso? Porque eles são super corajosos? Porque eles são realmente destemidos, eles flertam mais com a morte. O desejo pela morte se tornou mais intenso na geração atual. E quando você vê isso, você vê exatamente o fundo disso, é exatamente o propósito. Não tem mais um sentido, não tem mais um propósito. Então, morreu é o tal do fedeu. Caiu, não tem problema. Morreu, qual que é o problema se morrer? A vida é assim mesmo, as pessoas morrem mesmo. Então é uma geração mais destemida. E Paulo, quando ele começa a falar isso aqui, ele não é um cara destemido. Você vê que era um cara de propósito, era um cara que tinha propósito. Paulo, ele era um cara que ele simplesmente, ele tinha cumprido uma carreira. Você vê que antes de ele escrever a carta aos Filipenses, ele escreve uma de suas cartas falando assim, cumpri a carreira, combati o bom combate e cumpri a carreira. Ou seja, quando Paulo está falando sobre o desejo dele morrer agora está com Cristo, ele não está falando assim, eu quero morrer simplesmente porque eu não tenho mais propósito. Ao contrário, ele está falando assim, o meu desejo pela morte hoje é porque eu já cumpri o que precisava cumprir. Eu já estabeleci, eu já cumpri a minha missão. Porém, mesmo assim, eu sei que ainda posso continuar vivo, continuando, ou seja, dando continuidade à minha missão. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Talvez você está aí só prestando atenção nas minhas palavras, falando assim, uau, eu sou uma pessoa que fico flertando com a morte direto. Ou talvez você é uma pessoa que está ouvindo a mensagem pensando assim, cara, eu já me automutilei várias vezes, ou já tentei suicídio, ou penso em morte toda hora, ou já tentei suicídio, eu estou pensando em suicídio. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que você e eu, nós precisamos é descobrir o propósito. E o propósito é um só, é Cristo Jesus. Paulo descobriu esse propósito. E ele fala sobre isso. Fala assim, o meu propósito é Cristo. Paulo tinha um objetivo central, que era conhecer a Jesus acima de todas as coisas. Esse é o objetivo central. Então, se você hoje é uma pessoa que tem flertado com a morte, se você é uma pessoa que tem desejado a morte, se você é uma pessoa que tem, até pesquisado sobre isso, você que tem sofrido, né, dores assim, que às vezes você não consegue nem verbalizar isso, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, calma. Segundo, Cristo é a solução. Cristo, Ele está com você. Cristo, Ele é o propósito central da sua vida. Você não veio por acidente. Qual que é o propósito principal da sua vida? É Jesus. Ele é o principal propósito da sua vida. Tudo que você precisa é de Jesus. A Lagoinha sempre se disponibiliza telefones para que você possa entrar em contato, para que você possa ligar. De repente, se essa pessoa que precisa entrar em contato com a gente, ligar para a gente, ligar para algum lugar, e você pode ligar para
para Lagoinha. Você pode ligar nesse número que vai aparecer no teu televisor e você pode ligar agora. Se você ligar nesse momento, uma pessoa vai te atender, uma pessoa vai conversar com você. Então não retenha isso, não fica vivendo oprimido. Se você está sofrendo porque você está se automutilando, você está com pensamento suicida, liga para Lagoinha, liga para cá. Converse, não fica reprimindo isso, converse, põe isso para fora, fale com as pessoas, fala assim, olha, eu preciso muito conversar, o telefone aparece aí na sua tela, 3429-9550, então liga agora mesmo, e sempre vai, do outro lado do telefone vai ter uma pessoa que vai ser exatamente essa pessoa que vai ser um Jesus na sua vida, vai ouvir você, vai orar por você e vai abençoar você, e você vai descobrir um propósito, e esse propósito é Jesus. É isso que Paulo está falando aqui para mim e para você. Paulo diz o seguinte, para mim o viver é Cristo. Por isso que ele não termina o seu raciocínio falando assim, eu quero morrer, só morrer por morrer. Olha o que ele está falando aqui, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, para mim é Cristo que importa. Paulo, ele raciocina exatamente dessa maneira. Para ele, tudo está fundamentado em Cristo. Esse era um desejo intenso de Paulo. Esse é o segundo desejo de Paulo, exatamente morrer. Mas o seu viver tinha a ver com dar continuidade ao propósito que era Cristo. Terceiro desejo aqui que Paulo manifesta nessa carta aos Filipenses, está no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Fala assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há algum profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Qual que é o terceiro desejo de Paulo aqui? Ver o humilde e fraterno amor cristão. O desejo de Paulo, que Paulo se manifesta aqui no terceiro desejo dele, é exatamente isso. É ver o quê? Humilde e fraterno amor cristão. Nós podemos viver esse amor cristão? Nós podemos viver, como nós podemos demonstrar esse amor cristão? Exatamente aqui, os próprios versículos estão explicando. Olha o versículo 1 aqui, Existe alguma exortação em Cristo? Ou seja, o que a Bíblia está falando? Quando nós exortamos uns aos outros, ou seja, quando a gente senta com alguém e fala assim, aqui, irmão, estou percebendo que você tem tido algumas atitudes que vão contra a palavra de Deus, isso é uma exortação. Olha aqui outra, existe alguma consolação de amor? Quando nós consolamos alguém, por exemplo, quando alguém perde um ente querido, é uma forma de você demonstrar esse humilde, fraterno amor de Cristo. Outra forma aqui, alguma comunhão de espírito, ou seja, existe comunhão quando nós confraternizamos. As células, os GCs é um ótimo lugar para nós confraternizarmos. Você que está sem GC, você que está sem célula, procure uma célula, cara. Célula é um lugar de comunhão, célula é um lugar onde nós nos reunimos, estamos ali com um grupo de pessoas na nossa casa. Nós chegamos, nós comemos, nós conversamos, nós proseamos, né? Nós mineiros gostamos de comer. Eu não sou mineiro raiz, mas sou mineiro meio Nutella, ou seja, eu vim de São Paulo, mas eu estou vivendo aqui, mas como pão de queijo na hora da célula. Eu gosto de tomar pão de queijo com café, olha que coisa maravilhosa, na hora da célula, uma coisa boa. Por quê? Porque é um momento de comunhão, você está ali com seus irmãos, é o quê? É a própria Bíblia se manifestando. Exatamente por como? É o humilde amor fraterno do corpo se misturando aqui, Outra maneira aqui, considere, o versículo 3, considere os outros superiores a você. Como considera os outros superiores a mim? Não mostrando egocentrismo, ou seja, ajudando uns aos outros, considerando o outro mais superior que eu. Outra maneira de você demonstrar esse amor fraterno aqui, o amor cristão, olha o versículo 4, e polêmico, digamos assim, né? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o interesse dos outros. Olha só, olha o que a Bíblia está falando. Não tenha somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha o que a Bíblia fala.
para você ter interesse na vida do irmão. Deixa eu me explicar aqui, senão vai aparecer umas hipocrisias aí, ó. Olha só, umas heresias, digamos assim, né? Cuidar da vida do irmão não é de Deus, mas você pode ajudar o irmão considerando o outro irmão. Como? Por exemplo, quando você percebe o seu irmão, às vezes você percebe que aquele irmãozinho está sempre vindo mal cheiroso na sua célula, ou de repente de repente, estou falando de coisas externas, ok? De aparência externa, porque é mais fácil de exemplificar. Mas de repente um sapato velho, ou uma roupa, sempre as mesmas roupas. O que nós fazemos geralmente? Nós temos o hábito de julgar. Mas na verdade o que a Bíblia está falando? Ajude o seu irmão. Considera o seu irmão, cuida da vida do seu irmão, ou seja, ajuda o seu irmão. Isso que é cuidar da vida do seu irmão, você chegar e você ajudar. Irmão, posso te ajudar de alguma maneira? Gostaria de levar você numa loja para que você possa comprar camisetas novas, para que você, olha, eu comprei aqui, passei na farmácia, comprei vários tipos de desodorantes para você. Isso é você ajudar o seu próximo. Eu estou dando exemplo chulo, bobo, bem babaca, pode-se dizer, mas só para você entender. Por quê? Porque nós temos a tendência mais de julgar as pessoas do que ajudar. Tem até uma música da Marcela Thaís que fala: ame mais, julgue menos. Por quê? Porque nós temos a tendência humana de ficar julgando as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. E uma das formas de nós cuidarmos das vidas dos outros não é ficar entrando no Instagram lá, ficando, olha aqui, fez uma festa lá de 30 anos, olha aqui, teve até champanhe na festa da pecadora miserável. Isso aqui é ficar bisbilhotando a vida alheia. Não é isso que a Bíblia está falando para você fazer. A Bíblia está falando para você ajudar a vida do seu irmão. Isso que é cuidar da vida do seu irmão. Você vê o que ele está precisando e estender sua mão, ajudar de alguma maneira. O que nós fazemos na maioria das vezes? Nós julgamos. E não é isso que a Bíblia está falando para fazer. Ok? Esse é o terceiro desejo de Paulo. Ver o humilde, fraterno amor cristão. E o quarto e último desejo de Paulo aqui, para a gente encerrar essa mensagem, está em Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. Que fala assim: o que eu quero é conhecer Jesus. Cara, essa passagem é maravilhosa. O que eu quero é conhecer a Cristo. Tem até uma música, né? Quero conhecer Jesus. Você achou que era só uma música? Não, é bíblico, inclusive, né? Eu quero conhecer a Jesus. Eu quero conhecer a Cristo. Paulo está manifestando um desejo aqui. Qual que é o quarto desejo de Paulo? Conhecer a Jesus. Essa palavra conhecer é do verbo, na verdade, é da palavra grego gnosko, que significa intimidade, que significa estar envolvido, compreender, aprender, descobrir de um modo relacionável, ter intimidade. Essa palavra às vezes é empregada também quando se fala sobre relacionamento de marido e mulher na relação sexual. Por exemplo, quando, aí no caso é no grego, né? Quando fala sobre Adão e Eva, que Adão conheceu a Eva. Não está falando de Adão chegou lá, oi Eva, prazer, tudo bem? Não é isso. É conhecer, ou seja, tiveram relação sexual. Quando a palavra é usada no Novo Testamento, e o homem deixará o pai e a mãe e unir-se a sua mulher, conhecerá a sua mulher, a palavra ali, conhecer a sua mulher, não é chegar, oi mulher, tudo bem? Prazer, meu nome é Zé e Maria, não é isso? É o conhecer do quê? Conhecerão, gnosco, terão relação sexual. A palavra também é empregada para esse tipo de sentido, de intimidade. Eu quero pegar esse conceito para explicar um pouco para você sobre o gnosco. Porque é a mesma palavra, eu quero gnosco Jesus. Vamos entender o que Paulo está falando. Eu quero ter intimidade profunda com Jesus. É interessante porque Paulo está falando assim, que tipo de relacionamento eu quero ter com Jesus? Eu quero ter um relacionamento de intimidade, de profundidade, de conhecê-lo profundamente. Essa mesma palavra é usada também em João 8, quando Jesus fala assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E os fariseus ficam loucos de raiva com Jesus. E os fariseus começam a falar assim para Jesus: quem você pensa que você é? Nós somos aqui descendentes de Abraão e você fala que nós precisamos conhecer a verdade? Não, você que precisa conhecer. Os fariseus ficam loucos com Jesus. Por quê? Porque Jesus está falando exatamente isso. Vocês gnosco a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está falando? E vocês terão intimidade com a verdade. Quem que é a verdade? Ele mesmo, Jesus. Então vou parafrasear.
que Jesus está falando lá em João 8,36. E vocês terão intimidade comigo e eu vou te libertar. Ou seja, uma pessoa se liberta, o que ela precisa? Ela precisa conhecer Jesus intimamente. Uma pessoa ser salva, uma pessoa ser totalmente livre dos seus males, o que a pessoa precisa? A pessoa precisa ter intimidade com essa verdade que é Cristo Jesus. Intimidade profunda. Se a pessoa, enquanto nós não tivermos intimidade, gnosco com Jesus, nós não seremos libertos. É isso que Paulo está falando. Quanto a mim, eu quero conhecer Jesus. Como que nós conhecemos Jesus? É investimento diário. Tudo que nós valorizamos, nós colocamos duas coisas. Primeiro, tempo e segundo, dinheiro. Tempo e dinheiro. Tudo que nós valorizamos, nós colocamos essas duas coisas, tempo e dinheiro. Por quê? Porque é o seguinte, tempo e dinheiro são as únicas duas coisas na vida que são limitadas. Todos nós temos o tempo limitado, todo mundo tem 24 horas, todo mundo nasce, vive e morre. E todo mundo tem um dinheiro limitado, até o cara mais bilionário do planeta Terra, mas seu dinheiro também é limitado. Quem dirá os meros mortais como nós? Dinheiro, irmão, é limitado. Então tudo aquilo que nós valorizamos, nós colocamos tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Ou seja, para conhecer Jesus eu preciso colocar o quê? Tempo, tempo assim não, né? Tempo e dinheiro. Ou seja, eu preciso investir tempo orando, conhecendo a Bíblia, lendo, buscando a Deus, sentando com pessoas mais sábias do que eu, buscando conhecimento e dinheiro. Por exemplo, uma forma de você colocar também dinheiro, sabia você que pode fazer aí o Seminário Teológico Carisma. É um investimento que você faz. Às vezes a pessoa chega assim para mim, pastor, eu queria tanto fazer, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você paga seminário, você não está gastando dinheiro, você está investindo dinheiro. Você está investindo o seu tempo, investindo o seu dinheiro. Por quê? Porque você está dando as coisas que você mais tem importância na vida. Você está entendendo? Porque você está investindo tempo e dinheiro para quê? Para conhecer Jesus. Então, aproveitando aqui, falando de novo do Seminário Teológico Carisma, faça a sua inscrição. Entra lá, carisma.org.br e invista tempo, invista dinheiro na sua vida para você conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus e uma das maneiras que a Igreja Batista Lagoinha oferece para você conhecer Jesus é oferecendo exatamente o Seminário Teológico Carisma. Então, não perca tempo e faça a inscrição. As matrículas estão abertas, então entra lá no site carisma.org.br e faça sua inscrição. É uma maneira de você conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus, assim como é uma vida de conhecimento. Ninguém vai chegar um momento, o nosso pastor Márcio fala isso, não chega um momento que a gente fala assim, pronto, cheguei. Não, ninguém chega. A gente só chega na hora que chegar no céu, aí sim chegou. Mas mesmo lá nós vamos gastar ainda a eternidade fazendo o quê? Conhecendo a Jesus. Esse eram os 4 desejos de Paulo que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro, Cristo ser engrandecido em sua vida. O segundo, desejo de morrer. O terceiro, ver o humilde e fraterno amor cristão. E o quarto, conhecer a Jesus. Tudo que nós precisamos é alinhar nossos desejos com os desejos de Deus. Talvez você ouviu essa palavra e de alguma forma você se identificou, de alguma forma você percebeu que, de alguma maneira, Deus falou com você. Mas nesse dia específico eu gostaria de orar por você, abençoando você e pedindo para que os desejos do coração de Deus manifestem no seu coração. Pai, nesse dia específico eu peço a Ti, ó Pai, no nome de Jesus, venha sobre os Teus filhos, ó meu Deus. Venha sobre cada um deles, ó meu Pai, e esses que estiverem com os desejos, como foi falado aqui, papai, às vezes desejo de morte, nós pedimos ao Senhor, traga vida agora, nesse momento, em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos. Eu peço a Ti, Espírito Santo, aonde estiver esses que estão sofrendo, ó papai, venha sobre o seu encontro nesse momento e toca nesse coração. Senhor, esses que ainda não Te conhecem, Senhor, vai agora no encontro desse coração, Senhor, para que eles conheçam o Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus, ó Pai. Nós pedimos isso a Ti, Senhor, que os desejos de cada um de nós, para começar de mim aqui, possam ser desejos alinhados com o Senhor, que nossos desejos sejam conhecer ao Senhor profundamente, dia e noite, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor Jesus.
Para a glória e louvor do teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém.